Fala galera, chegando com mais um vídeo sobre porcentagem e nesse vídeo a gente vai estar respondendo aí 10 questões sobre o assunto, ok? Então, sem muita enrolada, vamos começar com a questão 1, que diz o seguinte: o alfaiate que faz uniformes para os alunos do CPMERJ aumentará o preço do uniforme escolar em 25%. Se o preço original do uniforme escolar era de R$ 80, qual será o preço após o aumento? Bom, primeira coisa, o preço atual R$ 80. Esse preço vai sofrer um aumento de 25%, então a gente vai calcular os 25% de R$ 80. E para isso a gente vai transformar os 25% em uma fração, ficando 25 sobre 100, e multiplicar pelo preço atual do uniforme, que é de R$ 80. Aí, multiplicando o 25 com 80, a gente vai encontrar 2.000 e dividimos agora 2.000 por 100, encontrando R$ 20. Então, quer dizer que o aumento vai ser de R$ 20. Mas a questão quer saber qual será o preço após o aumento. E aí, para a gente calcular esse preço, a gente vai pegar o que o uniforme custava, que eram R$ 80, e acrescentaremos os R$ 20, totalizando, portanto, R$ 100, e a resposta então é a letra A. Vamos agora para a questão 2, que diz o seguinte: a conta de luz de Maria no mês de setembro foi de R$ 320. Devido a problemas financeiros inesperados, Maria só pôde pagar essa conta um mês após o vencimento e, por causa disso, teve de pagar a mais 5% do valor da conta. Nas condições relatadas acima, Maria pagou o total de... Vejamos o seguinte: o valor da conta de Maria era de R$ 320, mas aí ela atrasou o pagamento e vai ter que pagar um percentual a mais de 5%. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os 5% dos 320 que ela deveria pagar. Digamos assim, seria a multa a ser paga pelo atraso. Então aí, transformando os 5% na fração 5 sobre 100, a gente vai multiplicar isso por 320. Multiplicamos o 5 com 320, que vai dar 1.600, e em seguida a gente divide 1.600 por 100, encontrando então R$ 16. A Maria vai pagar, portanto, R$ 16 a mais do que o valor inicial da conta, que era de 320. Então, para a gente saber quanto ela vai pagar no total, basta que a gente pegue o valor inicial de 320 e acrescente esses R$ 16 do atraso, do mês de atraso, totalizando, portanto, R$ 336, e a resposta então é a letra C. Vamos então para a questão 3, que diz o seguinte: o Colégio Brigadeiro Newton Braga está organizando a visitação a alguns pontos turísticos da cidade de Petrópolis. Foram utilizados 4 ônibus com capacidade para 42 pessoas sentadas. Em cada ônibus foram 4 professores e ainda 3 lugares ficaram desocupados. Para facilitar a visitação, os professores decidiram separar os alunos em grupos. 1/4 dos alunos visitarão a Casa de Santos Dumont, 30% irão para o Palácio Quitandinha e o restante o Museu Imperial. Quantos visitarão o Museu Imperial nessa primeira organização dos professores? Quantos alunos, né? Então vamos pensar o seguinte: primeira coisa, capacidade de cada ônibus, 42 pessoas. Só que dessas 42 pessoas, a gente vai descobrir a quantidade de alunos por ônibus. Então a gente vai subtrair desses 42, 7 pessoas, porque em cada ônibus vão 4 professores e ficarão 3 lugares desocupados. Então, 4 mais 3, 7. São 7 lugares que não serão preenchidos pelos alunos. Com isso, a gente conclui que em cada ônibus, a gente tem 42 menos 7, que vai dar 35 alunos. Então, em cada ônibus irão 35 alunos, ok? O total de alunos, portanto, vai ser 35 vezes 4, porque são 4 ônibus, totalizando então 140 alunos. Agora a gente vai descobrir quantos alunos irão para a Casa de Santos Dumont, calculando aí 1/4 do total de alunos, que é 140. Para calcular esse 1/4, a gente vai simplesmente multiplicar o 1 com 140, que vai dar 140, e dividir esse resultado por 4, encontrando 35 alunos.
Então, primeiro para a Casa de Santos Dumont irão 35 alunos. Para o Palácio Quitandinha, ele diz que são 30%. Então, a gente transforma os 30% em uma fração, ficando 30 sobre 100, e multiplica isso por 140. Multiplicando 30 com 140, a gente vai encontrar 4.200. E ao dividirmos 4.200 por 100, a gente descobre que 42 alunos dos 140 irão para o Palácio Quitandinha. E aí a questão diz que o restante irá então para o Museu Imperial. Então, para descobrir a quantidade de alunos que vão para o Museu Imperial, a gente vai pegar o total de alunos, que é 140, e vai retirar, vai subtrair os 35 que vão para a Casa de Santos Dumont e retirar também os 42 que vão para o Palácio Quitandinha. Subtraindo tudo isso aí, a gente encontra que 63 alunos irão então para o Museu Imperial. E a resposta então é a letra C. Vamos lá para a questão 4, que diz o seguinte: uma loja que vende roupas contratou um vendedor cujo salário mensal é composto pelo salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212, e uma comissão de 5% sobre o total das vendas em reais realizadas pelo vendedor no decorrer do mês. Portanto, o salário do vendedor que realizou vendas que totalizaram R$ 10.000 em um determinado mês será D. Bom, primeira coisa, vamos observar o seguinte: ele recebe uma comissão que corresponde a 5% do total das vendas e ele vendeu R$ 10.000. Então vamos calcular essa comissão fazendo 5% de 10.000. Transformamos os 5% numa fração, 5 sobre 100, e multiplicamos essa fração por 10.000, que foi o valor das vendas. Vamos multiplicar os 5 com 10.000, que vai dar 50.000, e dividir esse resultado por 100, encontrando então que ele teve uma comissão de R$ 500. E aí vejam, o salário dele é composto por duas partes. Um salário mínimo, que ele disse lá no enunciado que é 1.212, mais a comissão que a gente calculou que foi de R$ 500. Então, nesse mês em que ele vendeu os R$ 10.000, o salário dele vai ser composto pela soma dos 1.212, que é o salário que ele recebe mínimo, mais os R$ 500 das comissões, totalizando, portanto, um salário de R$ 1.712, e a resposta então é a letra C. Vamos lá para a questão 5, que diz: em uma urna há 200 bolas. Dessas, 20% são brancas, 40% são vermelhas, 15% são amarelas, 15% são pretas e o restante são azuis. A quantidade de bolas azuis nessa urna é... Primeira coisa, observemos o seguinte: dá para a gente somar os percentuais que a questão está dando. Então a gente vai determinar o percentual total das bolas brancas, vermelhas, amarelas e pretas, somando esses percentuais. 20% das brancas, 40% vermelhas, 15% amarelas e 15% pretas, totalizam, portanto, 90%. O que significa dizer que se de um total que a gente tem 100%, o restante é azul, a gente pode calcular o percentual de bolas azuis fazendo o seguinte: pegando os 100% e retirando, subtraindo o total das outras bolas, que correspondeu a 90%. O que significa dizer que nós temos bolas azuis correspondente a 10% do total. E aí agora é só a gente calcular essa quantidade de bolas azuis fazendo 10% do total, que é 200. Vamos multiplicar o 10 com 200, e aí a gente obtém 2.000. E ao dividirmos 2.000 por 100, a gente encontra então que do total de bolas, das 200, 20 são azuis. E a resposta é a letra B. Questão 6. Diz o seguinte: Fernanda descobriu que para realizar a transferência bancária, seu banco cobra para cada operação uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais uma taxa de 2% sobre o total da transferência. Se Fernanda precisa fazer duas transferências distintas, uma de R$ 800 e outra de R$ 460, então o valor que o banco cobrará ao todo para fazer essas duas transferências é...
Vejamos o seguinte, primeiro vamos calcular o total referente à taxa fixa. Cada transferência o banco cobra R$5. Então, para as duas transferências a gente vai ter 5 vezes 2, encontrando, portanto, R$10 de taxa fixa das duas transferências. Em seguida, a gente vai calcular o total de transferências somando os dois valores, 800 mais 460. Ela vai transferir ao todo 1.260. E aí a gente vai calcular o percentual disso aí, que é de 2%. Então a gente vai calcular 2% desse total, 1.260. Transformamos numa fração, 2 sobre 100, que será multiplicado pelo valor total, 1.260. Aí o que a gente faz? Multiplica o 2 com 1.260 e vai dar 2.520. E divide esse valor por 100, encontrando aí uma taxa de R$ 25,20. Para calcularmos o total, a gente vai então pegar a taxa fixa, que foi de R$10, e somar com a taxa referente aos 2%. Então a gente tem R$10 mais R$ 25,20, totalizando, portanto, R$ 35,20, e a resposta é a letra C. Vamos agora para a questão 7, que nos diz o seguinte. Um balde tem capacidade de 5 litros. Sabendo que o recipiente está com 25% de sua capacidade ocupada por geleia de morango, então A. E aí a questão quer saber, esses 25% dos 5 litros, quanto vai corresponder de geleia. Para isso, a gente vai calcular os 25% de 5 litros. Transformamos os 25% em uma fração, ficando 25 sobre 100, e multiplicamos isso por 5. Multiplicando 25 com 5, a gente vai encontrar 125. E ao dividirmos isso por 100, a gente encontra exatamente 1,25. Lembrando, né? Divisão por 100, basta que a gente desloque a vírgula aqui 2 casas. Como 125 não tem vírgula, subtende-se que essa vírgula está após o 5. Como é dividido por 100, a gente anda 2 casas para a esquerda e a vírgula vai ficar aqui entre 1 e o 2. Por isso, 1,25 litros de geleia, e a resposta é a letra B. Vamos lá para a questão 8. Roberto vai comprar uma geladeira que custa R$ 2.500. Como o pagamento será à vista, ele terá um desconto de 10%. Quanto Roberto pagará por essa geladeira? Bom, ele vai ter um desconto de 10% sobre os R$ 2.500. Então a gente vai calcular primeiro 10% de 2.500. Transformamos os 10% na fração 10 sobre 100 e multiplicamos isso por 2.500. Ao multiplicarmos o 10 com 2.500, nós obtemos 25.000. E em seguida dividimos 25.000 por 100. Para isso, basta que a gente corte 2 zeros aqui de cima com esses 2 zeros aqui do 100, sobrando então R$ 250. Ou seja, o desconto que ele vai ter é de R$ 250. Para descobrir quanto ele vai pagar, basta apenas que a gente pegue o valor da geladeira, que é 2.500, e subtraia o valor do desconto, que é 250. Com isso, a gente descobre que ele vai pagar R$ 2.250, e a resposta é a letra A. Vamos lá para a questão 9. Em 2020, havia 480 alunos no CPMRJ. Em 2022, há 600. Em relação ao número inicial, qual foi o aumento percentual de alunos? Bom, o número inicial, 480 alunos. Houve um aumento para 600 alunos. Então, quer dizer que houve um acréscimo de 120 alunos. É só a gente fazer 600 menos 480 e a gente descobre aí esses 120 alunos. A questão quer saber o percentual desse aumento, ou seja, dos 120, em relação ao número inicial, ou seja, 480 alunos. E aí, para a gente fazer esse cálculo, a gente usa essa relaçãozinha aqui. Divide a parte, que são os 120,
pelo todo, que são os 480, e para transformar em porcentagem a gente multiplica isso por 100. Então, substituindo parte 120 alunos, que foi o aumento, dividido pelo número inicial 480 vezes 100. Aí é só a gente então multiplicar o 120 por 100, que vai dar exatamente 12.000. E aí a gente divide 12.000 por 480. E o resultado encontrado, que vai ser 25, já corresponde, portanto, à porcentagem. Então, o aumento percentual foi de 25% e a resposta então é a letra C. E finalmente chegamos à questão 10, a última dessa lista, que diz o seguinte: Mário tinha R$120, gastou 40% dessa quantia na compra de uma camisa e gastou em seguida 75% do que havia sobrado na compra de uma calça. Com quanto Mário ficou? Bom, inicialmente ele gastou 40% dos 120. Então, a gente vai calcular esses 40% de 120. Multiplicamos o 40 por 120, que vai dar 4.800. Dividimos isso por 100. Basta cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E aí a gente descobre que o primeiro gasto dele foi de R$48. Bom, ele tinha 120 e gastou 48. Significa dizer, então, que sobraram R$72. Ele tinha 120, gastou 48. Subtraindo isso aí, a gente descobre então que ele ficou, após esse primeiro gasto, com R$72. E a questão diz que ele gastou em seguida 75% do que havia sobrado. Ou seja, 75% dos R$72. Então a gente vai fazer 75% vezes 72. Multiplicando 75 com 72 vai dar 5.400. Dividindo isso por 100, a gente de novo corta os dois zeros de cima com os dois de baixo e descobre que o segundo gasto dele foi de R$54. Ele gastou R$54 dos 72 que haviam sobrado. E aí a questão quer saber com quanto ele ficou. Basta então que a gente pegue o que havia restado, que eram os 72, e subtraia daí os R$54, que ele gastou na segunda compra. E aí, fazendo 72 menos 54, a gente descobre que restou para ele R$18. E a resposta é a letra A.